pessoal querido da Terrativa, tudo bem com vocês? Aqui é a Beatriz, da Mediação de Leituras, mais uma vez. E antes da gente começar a nossa história da semana, tem um comunicado muito importante que eu preciso dar para vocês. Que essa é a nossa última semana juntos aqui, interagindo no grupo de WhatsApp da Terrativa. Porque eu vou precisar sair da ONG, vou seguir outros caminhos, então só vou conseguir receber as respostas de vocês aqui no grupo até sexta-feira. Então até sexta-feira eu vou estar ouvindo, vendo tudo que vocês mandarem em resposta a esse vídeo aqui no grupo. E aí na sexta-feira eu vou poder comentar e me despedir de vocês interagindo no WhatsApp, tá bom? Depois disso, nas próximas semanas, vocês vão continuar vendo os meus rostinhos aí, o meu rostinho, né, pelos vídeos que vão estar aqui no nosso WhatsApp, mas são vídeos que eu vou deixar gravados com a equipe da Terrativa para eles mandarem para vocês. Mas não sou mais eu que vou estar por trás, tanto das postagens do grupo, nem do acompanhamento das nossas atividades da semana, tá bom? Eu queria dizer que eu amei muito conhecer todos vocês. Eu me diverti e eu aprendi muito com cada um de vocês. E eu espero que isso não seja um adeus, que isso seja um até logo e que mais pra frente a gente consiga se encontrar de novo, tá bom? É isso, tenho muitas coisas que eu gostaria de dizer pra vocês, mas a mensagem principal que eu quero deixar hoje aqui tá nessa história que eu trouxe pra gente contar hoje no nosso último encontro, tá bom? Então vamos lá, ela é mais ou menos assim. Laia, 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 laia. Em Mãe África, há muito tempo, existia um reino muito próspero, conhecido como País das Árvores que Falam. Lá vivia um griot viajante. Ele andava pelos rios e montanhas, percorrendo cidades e cidades, acompanhado de seu filho. Ele, sempre que chegava numa nova cidade, tocava o seu tambor e as palavras nasciam na sua boca. Elas eram vivas, como a serpente do arco-íris. Depois de contar cada história, ele gostava de desafiar os seus ouvintes, dizendo assim: olha, eu vim de longe das terras de Senhor Rei. Vence o bicho silêncio e minha história por aí contei. Ai, todos amavam, todos aplaudiam, dançavam e cantavam embaixo de algumas das árvores falantes e sempre ofereciam muitos presentes ao griot, contador de histórias, e ao seu filho. Ai, era uma alegria só. Até um dia, aquele dia em que um monstro engolidor de gente chegou na cidade e levou o contador de histórias. Ai, o seu filho, o menino, ficou tão triste, mas tão triste que o seu cabelo se esqueceu de como que era o sol e a chuva. Ai, diante daquela tristeza toda, ele ficou decepcionado por também não saber contar histórias como seu pai. E resolveu que ia morar longe, ia morar no país dos bichos comedores de palavras. Porque até o tambor do seu pai tinha adormecido, ele nem tocava mais nele. E lá, no país dos bichos comedores de palavras, ninguém ia pedir para ele contar uma história, nem falar nada. E ele não ia se sentir mal, nem envergonhado por não saber. E aí, carregando toda essa tristeza, ele foi. Caminhou, 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 até que ele encontrou uma casa.
uma casa que era rodeada de árvores, árvores que tinham olhos. Nessa casa morava a senhora que já viu de tudo nesse mundo. E quando ela viu o menino, ela perguntou: menino, o que você está fazendo aqui, tão longe de casa? E aquele menino começou a falar sobre as suas aventuras. Falou para a senhora sobre as montanhas e rios, sobre as histórias e os aplausos, sobre a guerra do seu pai contra o monstro engolidor de gente. Falou também do tambor que tinha adormecido. Ai, e aquela senhora, tentando distrair um pouco o menino que estava tão triste, também compartilhou algumas histórias. Foi contando sobre tudo que ela já tinha visto no mundo. O menino ouviu com muita atenção. E depois ele perguntou para ela: como é que faz para chegar nesse país dos bichos comedores de palavras? A senhora respondeu que para achar ele ia precisar primeiro falar com o senhor que guardava histórias na cabeça. Ele sim ia poder ajudar ele a encontrar esse lugar. E lá se foi o menino. Caminhou, 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 até que encontrou o senhor que guardava histórias na cabeça. E o senhor perguntou para o menino sobre a caminhada dele, o menino contou sobre o rio e a montanha, sobre as histórias, sobre o tambor que tinha adormecido. E aí o velho também compartilhou as histórias dele e no final ele quis saber como chegava no país dos bichos comedores de palavras e o senhor falou: primeiro, para chegar lá, eu acho que você vai precisar falar com a senhora que tem a alegria de inventar palavras. Ela sim vai poder te ajudar. E o menino, mais uma vez, seguiu o caminho. Caminhou, 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 caminhou até que encontrou a senhora que tinha a alegria de inventar palavras. E narrou todas as suas aventuras à senhora. E a senhora também contou as histórias dela para ele. E no final, ele quis saber como é que chegava nesse lugar. E a senhora disse para ele assim: olha, menino, eu acho que você não devia procurar esse país dos bichos comedores de palavras, não. Não é legal. Mas ele nem queria saber. Ele estava inconsolável, ele nem queria ouvir. Ele argumentou que o tambor do seu pai tinha adormecido e que ele não sabia o que fazer para que o tambor voltasse a falar, que ele estava muito triste e ele só precisava chegar nesse lugar. Bem, a senhora, sem contrariar muito, explicou para ele como fazer. Disse que ele ia precisar andar durante 7 noites de lua crescente até encontrar esse lugar. E aí, lá se foi o menino, que caminhou, caminhou, caminhou. Dessa vez ele caminhou muito, caminhou durante 7 noites de lua crescente até chegar numa terra deserta. Lá era tudo sombrio, frio, escuro. O corpo dele estremeceu de medo, mas ele avançou. Ele seguiu até chegar num portão bem grande, todo coberto de gelo. E lá ele foi recebido pelos monstros, os bichos comedores de palavras. O mais aterrorizador dos bichos falou para ele assim: antes de você entrar, você deve dizer quem és. E só depois que nós comermos todas as suas palavras é que você poderá entrar no nosso jardim dos silêncios. E aquele menino que já tinha percorrido cidades, já tinha andado por rios e montanhas, já tinha visto de tudo um pouco nesse mundo. Ele guardava histórias na cabeça e ele tinha a alegria de inventar palavras. Ele começou a narrar, contar as suas aventuras. E ele falava, e ele falava, e ele falava, e os bichos comiam, comiam, comiam as suas palavras. Elas eram muitas, elas eram de todas as cores, elas eram de todas as formas e tamanhos. E os bichos iam comendo, e o menino ia falando, e eles iam comendo, 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 comendo. Até que um deles falou: chega! Chega! Você não vai entrar aqui não, chega! Você é capaz de falar e inventar muito mais palavras do que nós somos capazes de comer. Não, assim a gente vai passar o dia inteiro com dor de barriga. Não, não, sai daqui. E diante disso tudo,
dessa situação, o menino voltou a ficar triste. Porque agora sim, ele estava achando que não tinha lugar nenhum para ele nesse mundo. Nossa, veio até aqui para isso. E lá se foi o menino, continuou a caminhar, só que dessa vez sem rumo. E ele caminhou, caminhou, caminhou mais um pouco, até que ele encontrou um velho. Esse velho cuidava das árvores que ficavam ao longo da estrada. E ele parou para o velho e pediu um pouquinho de água e de comida, porque ele estava muito cansado. E o velho falou assim: Claro, é claro que eu te ajudo, mas em troca, você podia me dar esse seu tambor que é tão bonito? O menino olhou para aquele tambor, que há tanto tempo ele não tocava, e ele falou: Tá bem, eu dou o tambor para você. E lá foi ele. Foi desamarrar o tambor da bolsa, foi tirar um pouco da poeira que estava em cima do tambor, tanto tempo sem ser tocado. E quando ele botou a mão no tambor, que ele passou a mão forte, uma palavra do nada surgiu na sua boca. E aí, como mágica, ele começou a contar a história de tudo que ele já tinha visto na vida. E contou também a história de como ele conseguiu derrotar os bichos comedores de palavras. E não demorou muito, todo mundo do vilarejo começou a sentar em volta dele para querer escutar aquelas histórias. E eles queriam tanto ouvir aquele menino que era tão pequeno, mas já parecia tão sábio. Aquele velho que ele encontrou já tinha entendido tudo nessa altura, viu, do campeonato. E falou para ele assim: Menino, eu não posso ficar com esse tambor. Você é um contador de histórias e você precisa dele para poder compartilhar os seus conhecimentos e levar alegria para as pessoas. Ai, você sabia que depois dele se conectar de novo com aquele tambor do pai, ele se sentia mesmo diferente? O coração do menino voltou a bater ritmado como há muito tempo não acontecia. E ele agradeceu as palavras do velho. Agradeceu oferecendo uma história. Ele conta pro velho a história da princesa que se casou com um dia e depois disso seguiu viagem. Dali em diante, ele seguia pela estrada compartilhando tudo aquilo que ele sabia. E sempre agradecia os presentes que recebia tocando seu tambor. Na sombra das árvores passaram a habitar as palavras mais bonitas do mundo que eram ditas pelo menino. E as pessoas pareciam ficar tão felizes por poder ouvir aquele menino que vencia silêncios e que contava histórias tão vivas como a serpente do arco-íris. Olha, eu vim de longe das terras de Senhor Rei, venci o bicho silêncio e minha história por aí contei. Venci o bicho silêncio e minha história por aí. Então, gente, é com essa história que eu me despeço de vocês. Eu vou por aí colher e espalhar novas histórias pelo caminho e eu espero que vocês também. O tempo que a gente passou juntos, por mais que tenha sido curto, foi muito bom e muito importante para mim. E eu espero que para vocês esse tempo tenha deixado sementes bonitas de árvores frutíferas e frondosas para a vida de vocês. Que tenha deixado com vocês um pouquinho do gostinho, da alegria de ouvir e também de contar histórias. Principalmente contar histórias. Nunca deixem que esses bichos comedores de palavras que tem por aí comam as palavras de vocês. Vocês têm muitas coisas bonitas, muitas coisas boas aí dentro de vocês para compartilhar com o mundo. Todo menino e toda menina tem o direito de viver as suas histórias, vivenciar as suas próprias histórias e também contá-las. Todas elas são importantes. Todos vocês são muito importantes, tá bom? Para essa semana não tem atividade, eu só queria que vocês pudessem compartilhar comigo algumas impressões, algumas coisas que vocês queiram falar, de uma forma bem livre. Se vocês quiserem me dizer
uma coisa que vocês aprenderam nesse tempo que a gente passou junto, compartilhando histórias, seja uma história que vocês mais gostaram, se você aprendeu uma coisa que você não esquece, se você tem uma música de uma história que você também gosta, um personagem que marcou pra vocês, qualquer coisa desse tempo de histórias que a gente compartilhou juntos. Gostaria de ouvir num áudio o que foi esse momento pra vocês, tá bom? E é isso. Eu deixo um abraço e um beijo muito carinhoso, muito forte em cada um de vocês. Eu adorei conhecer cada um de vocês. Amei, aprendi muito e é isso. Só posso desejar que vocês fiquem bem, vocês e toda a família, e que se puderem, porque ainda precisa, fiquem em casa, tá bom? Um beijo grande, 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 enorme.